Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 27 de julho de 2019. Então, vamos dar aqui continuidade à pregação do Tiago Brunet. Vou virar aqui, peraí. Tiago Brunet, da Igreja Vida Nova, em Anápolis, Goiás, né? Então, vamos ver aqui. Opa! Deixa eu tentar botar mais pra cá. Peraí. Chega mais pra cá, assim. Assim tá bom. Tá ótimo. Show. Então vamos lá. Vou dar continuidade aqui, tá, amados? A náusea do efeito colateral. Então, não cumprir o projeto divino sempre vai ser pior do que os efeitos colaterais que ele promove. Você precisa decidir por quê. Quando Deus entregou um projeto para Josué, Deus já sabe como o ser humano reage e fala assim: Josué, lembra das palavras que Deus falou para ele? Não tenha medo, seja valente, não desmaie. Tem uma palavra da Bíblia que diz assim: ó, nos últimos dias, os homens desmaiariam de horror por causa das coisas que sobreviveriam sobre a terra. Quem desmaiaria, o homem ou a mulher? O homem. Já viu a mulher desmaiando porque vai tirar sangue? Agora o homem. Não, pelo amor de Deus, agora eu vou começar, moça. Não, assim, eu mostrei a mulher. Tem um vídeo viralizado na internet, então. Deixa eu ver isso, amados. Onde é que tá escrito isso? Né? Nos últimos dias os homens desmaiariam. Mas só que aqui o que eu entendo disso, que os homens desmaiariam de pavor, eu entendo que é tanto homem quanto mulher, porque mulher também desmaia. Eu mesmo, se eu ver alguma coisa assim, nossa, eu ver, tipo, eu não chego a desmaiar, tá? Mas eu não vejo filme violento. Eu não consigo ver filme de matança, de violência, né? Eu não vejo de jeito nenhum. Aquele filme Paixão de Cristo, eu não vi aquele filme nem que me pagasse eu vi aquele filme. Por causa da violência, eu tenho assim, eu não consigo. Então, quer dizer, vamos ver aqui. Naqueles dias, os homens desmaiarão de pavor. Bíblia. Lucas 21, 26. Vamos ver como é que está escrito aqui. O que a Rússia está falando aqui. Lucas 21, né, do verso 26. Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver por aqui assim o que está escrito aqui, tudo, ó. Vamos ler daqui do 15 para ver. Pois eu lhes darei palavra de sabedoria, e que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Veja, aqui, e a Rússia está falando, que nós seremos traídos até por pais, irmãos, parentes, isso aí é a Rússia falando. Serão entregues alguns de vocês até a morte. Por quê? Porque todos odiarão vocês por causa do meu nome. Ou seja, o que a Rússia está falando é que nós seríamos odiados por causa do nome de Yahushua. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Olha só, Jerusalém, aonde é Jerusalém, amados? Que a gente está descobrindo agora, com os irmãos Rodney e José, né? Com aquele livro que ele falou que a Jerusalém é aqui no Brasil. Então vocês vejam bem, né? Então, os que estiverem na Judéia, isso aí tá registrado em livros de história. Eu esqueci o nome, acho que é Colonização, o livro Colonização portuguesa, uma coisa assim, eu esqueci o nome do livro. Amados, quem souber o nome dos livros, por favor, pode colocar nos comentários, tá bom? Então aqui, ó.
Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e irá contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, nas nações, se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Né? Quando começarem a acontecer essas coisas, levante-se e erga a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Então vocês vejam, aqui ele está falando, os homens desmaiarão de terror. Mas eu acredito que esses homens aqui que ele está falando não é homem só, sexo masculino. Ele está falando no geral. Porque, por exemplo, se a gente tem, a gente está numa sala de aula, aí tem, vamos supor, uma sala de aula tem 25 alunos, mas 24 são alunas e um é aluno. Ele vai falar como? Ele vai falar, bom dia, senhor e senhoras, ou então ele vai falar, eles, né? Ele vai falar assim no sentido de masculino, por quê? Porque tem um homem na sala. Entende? Então, como tem um homem na sala, ele vai se dirigir no sentido masculino. Então, aqui, como está dizendo, os homens desmaiarão de terror, eu acredito que os homens vai ser tanto homem quanto mulher, como criança, como todo mundo. Só que o moço ele está falando que os homens desmaiarão de terror. Vamos ver aqui onde é que está. Lucas 21, 26. Nessas versões aqui para ver como é que está. Mas eu acredito que está falando no geral, amados. Lucas 21, 26. Né? Porque tem mulher que desmaia assim. Não desmaia vendo sangue, mas desmaia de outras formas. Né? Em todo mundo, aqui ó, veja bem. Em todo mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sofrerão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Ou seja, quando fala aqui de homens, está falando no sentido geral. Né? Tanto que na escritura a gente vê, Pedro, ele falou no pátio do templo e quase 5.000 homens se converteram, ou seja, quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, porque eles contavam somente os homens. Por fora, mulheres e crianças. Então, quando fala aqui homens, haverá homens que desmaiarão, não é homens só no sexo masculino, mas muita gente, tanto homem quanto mulher, quanto criança, como jovens, velhos, de qualquer idade, desmaiarão pelo que virá. Né? Com que sobrevirá ao mundo, com que eles vão ver, né? Que vão ser coisas tenebrosas. É isso que está falando, né? Então vamos aqui continuar aqui o que o moço está falando aqui, né? Um jovem que passou por bote. E aí o vídeo ele começa a dar um bote e eu dou as operações que eu vou fazer. Eu sou caveira! Eu quero ver a cara da morte! Aí quando passa a cena, primeiro eu bateria de exames para ele entrar no quartel. Aí a moça veio com a agulha, eu moço, falei com essa agulha, moço, vai devagar comigo, moço. Eu estou começando hoje, não é possível. O homem desmaia, a mulher não, a mulher tem um filho, sai dali tem outro. O homem só de ver o parto já cai para trás. Meu querido, mas ele não está falando de dor no sentido físico, ele está levando a pessoa a entender que os homens desmaiarão de terror, que é tipo que ele vai sentir alguma coisa, dor física, mas não é isso que o texto está se referindo não, amados. Aqui está falando, né,
de pavor, de, olha, cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram, né? Então serão mortos. Aí aqui no verso 26 está falando os homens desmaiarão, está falando nesse aqui, ó. Haverá sinais no sol. Não é uma coisa assim que a pessoa vai estar sentindo dor, desmaiou porque está sentindo dor, aí, né? E a mulher é forte porque ela aguenta uma dor no parto, mas o homem não aguenta, então o homem desmaia. Não é isso que ele está falando do texto. Ele está totalmente contrário do texto, do que está no texto. Por quê? Os homens desmaiarão, como está aqui, pessoas, ou seja, tanto homem quanto mulher, como criança, como adulto, como velhos, jovens, de qualquer idade, de qualquer sexo, tanto homem quanto mulher, tá? Tanto homem quanto mulher, quanto criança, quanto, entendeu? Não é tanto homem como homossexual, como lésbica, não. É homem e mulher, porque a escritura é bem clara, não existe homossexualismo, isso aí é coisa de terror. Yahweh, ele criou homem e mulher e ponto. É homem e mulher. Então, aqui como está dizendo, os homens desmaiarão de terror, é tanto homem quanto mulher, quanto criança desmaiarão de terror. Por quê? Porque haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, da terra, nas nações, se verão em angústias, perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Aí aqui, os homens desmaiarão de terror por causa disso aqui, ó. Porque vai ter esses sinais. Apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo e os poderes celestes serão abalados. Tá certo? Então é isso que os homens, quando tá falando aqui homem, mulher, criança, desmaiarão de terror, porque eles vão ver coisas que eles nunca viram acontecer. E que não é normal, que não é natural da natureza. É isso que está falando. Mas o moço aqui está dando a entender que as mulheres, elas não desmaiarão porque elas são fortes, que elas aguentam. Ele está falando no sentido físico, na dor física. Mas só que não é isso que o texto está falando. O texto está falando de coisas que vão acontecer na natureza, no céu, no mar, e que as pessoas, os homens, as mulheres desmaiarão de terror, de pavor. Aqueles que não estão prontos em arrucho, que não estão em arrucho, vão ficar desesperados e vão desmaiar sim, de medo, de pavor. Por quê? Porque não estão esperando, estão no engano do sistema, né? Enganados, não estão preparados, não estão prontos, porque Yahushua aqui prepara para a gente estar pronto. E aí esses desmaiarão de terror. É isso que o texto está falando, mas o moço aqui está falando de dor física. Então vocês vejam como é que eles fogem totalmente do que está na escritura. Vamos continuar. Eu fiz não é nem uma cirurgia, uma micro, alguma coisa lá que eu tomei um ponto. Eu fiquei um dia assim, mas me foi todo misturado. Aí eu tomei um ponto, Tiago. Como é que eu tirar para cantar? Ou seja, o homem, ele tem essas coisas. Quando Deus dá agora, olha só, o projeto mais importante de Deus na terra, que é Jesus, ele confiou na mão de um homem ou de uma mulher? Mas é lógico, o homem pode ter um filho. Aí eu pergunto para vocês, o homem pode ter um filho, amados? Então, se o projeto que Yahweh, ele projetou, que foi enviar seu filho por amor a nós, porque em João 3,16 diz, porque Yahweh amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É lógico que Yahushua foi gerado numa mulher, né? O espírito de Yahweh gerou Yahushua em Maria. Não podia gerar no homem. O homem não pode ter filho. É simples. Agora ele vai falar o quê? Aí ele vai falar aqui nesse caso aqui, né, amados? Que Deus, ele gerou o projeto na mulher porque a mulher é mais forte. Não, ele gerou o projeto em Maria porque a Maria, ela podia ter filho. Agora o homem não pode ter filho. Vamos continuar. Quando o casal briga, quem sai de casa, o homem ou a mulher? Você já viu mulher falar assim, fica com esse teu filho aí que eu vou embora. Existe? Quem vai? A mulher não abandona filho. A mulher não abandona projeto, não. Vocês vejam que ele está falando de projeto divino, mas até agora ele não falou nada do espírito. Qual o projeto divino que ele está falando? Ele está falando todo físico.
Ah, porque a mulher, ela aguenta dor, porque a mulher ela não abandona o projeto qual? O casamento. Esse projeto é o casamento. Alguma coisa no espírito que ele está falando? Não. Está falando tudo físico. Então vocês vejam, eu ainda não consegui entender onde ele quer chegar, em que projeto divino que ele quer chegar. Porque até então, amados, tudo que ele está falando é físico, inclusive até o que ele está falando do projeto, que Yahweh ele projetou enviar o filho em Maria, isso também foi físico, porque o filho ele veio físico. Ele nasceu nesse mundo, no corpo temporal, e ele foi morto. Isso tudo ele cumpriu físico, ele cumpriu a lei que é física, mas ele não cumpriu a lei física como ato religioso, mas ele cumpriu a lei física para poder nos dar a liberdade de adorar o Pai em espírito e em verdade. Então ele tinha que cumprir tudo físico, no que estava escrito para ele cumprir, tá certo? E ele morreu físico. Ele não morreu no espírito, ele morreu no físico. Ele foi morto, a carne dele foi dilacerada, entendeu? O sangue dele foi derramado físico para que nós hoje pudéssemos viver no espírito. Então tudo que ele está falando é físico. Até o caso de Maria que ela gerou Yahushua foi físico. Mas por que que Maria gerou Yahushua e Yahushua ele veio e morreu essa morte física, ele sofreu no madeiro físico? Justamente para nós termos a liberdade de adorar o Pai em espírito e em verdade. Então vocês vejam, até agora ele não está falando nada do espírito. Agora qual é o projeto divino aqui que ele está falando? Qual é esse projeto divino? Porque o que eu estou entendendo aqui que ele vai levar o projeto divino, ele está enrolando, embromando e falando da mulher sentir dor, que não sei o que o homem não sente, e que ele não aguentou um ponto, e não sei o que, e blá, 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 blá. Ou seja, o que eu estou entendendo é que ele vai chegar no ponto de falar que o projeto divino é você fazer a obra de Deus. Então, qual é o projeto divino? É você vir num culto físico, é você ouvir o líder religioso, é você dar dízimos e ofertas, é você tomar Santa Ceia, é você levar pessoas para a igreja. É isso que eu estou entendendo. Mas só que isso também é físico. Porque o Espírito, ele é um só, amado. A gente adorar o Pai em Espírito em verdade. Para a gente adorar o Pai em Espírito em verdade, a gente tem que ir a Yahushua, que é a porta. Yahushua disse, vinde a mim. Tem que ir a ele. E não é um templo físico, não é uma religião, porque ele não habita em religião, mas ir a Yahushua. Mas isso é no entendimento, no Espírito. Então até agora o moço não está falando nada aqui, né, de projeto divino. Não estou vendo nenhum projeto divino aqui que ele está falando. Vamos ver qual o projeto divino que ele vai falar, porque até agora ele está falando tudo físico. Vamos continuar. E o povo bate palma, né, amados? E amém, aleluia, aceita tudo assim, que maravilha, o homem de Deus está falando, né? Porque o povo assim o quer, como está escrito em Jeremias, amado. Veja, isso é muito sério, sabe? Jeremias, ele profetizou sobre isso. Olha o que diz aqui em Jeremias 5, amados. Ó, Jeremias 5. Veja bem, no finalzinho. Cadê? Aqui, ó. Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita como esconderijos de caçadores de pássaros, preparam armadilhas para capturar a gente. Veja bem que o que ele está comparando esses esses líderes religiosos que se dizem pastores e que não são. Está comparando como pessoas que estão preparando esconderijos como caçadores de pássaros. Prepara armadilha para capturar gente. Veja, suas casas estão cheias de engano. Quais são essas casas? Esses templos, ó. Aqui. Templos. Suas casas estão cheias de engano. Então vocês vejam bem. O que eu fiz aqui? Vamos lá. Veja, suas casas estão cheias de enganos. Veja como gaiola. Olha como é que o profeta aqui está comparando esses templos de engano. Como gaiolas cheias de pássaros. Imagina bem, gaiolas cheias de pássaros. O pássaro tinha que ser livre para voar. E
e está cheio e as gaiolas estão cheias de pássaros, presos, sem poder voar. É assim que o profeta está avaliando, está comparando essas pessoas que estão nesses templos físicos. E assim eles se tornam poderosos e ricos. Eles quem? Os líderes religiosos. Estão gordos e bem alimentados. Não há limites para suas obras mais. Não se empenham pela causa do órfão, nem defendem os direitos do pobre. Não é isso que acontece? Quando eles pregam prosperidade, né? Bens nessa terra, vocês serão cabeça não cauda, vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus, sendo que nós somos mais que vencedores em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, mas nós somos mais que vencedores em todas as coisas, com as coisas que o apóstolo Shaul estava falando, na angústia, na fome, na nudez, na espada, entendeu? Em tudo isso nós somos mais que vencedores, é isso que o apóstolo está falando, mas eles falam que nós somos mais que vencedores para conquistar bens dessa terra, prometendo a tua promessa. Promessa mentirosa, promessa de coisas nessa vida temporal, e sendo que a promessa de Yahushua é uma, que é a vida eterna. Não tem outra promessa. Então vocês vejam, aí aqui ó, não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas profetizam mentiras. Não é isso que está acontecendo, amados? Os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Então vocês vejam, o povo gosta disso. Vocês vejam, eles distorcem tudo. Essa passagem que a gente leu de Mateus, né, Yahushua falando que os homens desmaiarão, é homem e mulher, ele está falando que é só homem. E ele está dizendo, botando como o homem desmaiará, porque ele sentirá dor física, não é isso que o texto está falando. Então vocês vejam, o povo gosta, por quê? Porque o povo não examina, o povo não busca, não pesquisa. Veja, amados, ontem o irmão Edinho, ele leu, né, o engano que esses líderes fazem em, acho que é Gálatas 1:6, eu acho que é. Veja, que eles se gabam disso. Isso mesmo, Gálatas 1:6, olha aqui, ó. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Yahushua para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Veja, para seguir outro evangelho que é promessa, para seguir outra promessa, que na realidade não é a promessa. O que ocorre é que algumas pessoas os estão turbando, querendo perverter a promessa de Yahushua. Mais ainda nós ou o anjo do céu pregue uma promessa diferente daquela que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Mas aqui os líderes falam o quê? Que, tipo, eles botam como nós que estamos falando no entendimento do Espírito, que falamos que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, porque está escrito na Escritura, que falamos que nós somos o templo do Espírito, que falamos que Yahushua é o único pastor, que todos esses não são pastores. Isso está na Escritura, o próprio Yahushua falou. Eles falam que nós que estamos somos amaldiçoados porque estamos pregando um outro evangelho. Mas veja aqui, amados, o que está dizendo aqui, ó. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que chamou pela graça de Yahushua para seguirem outra promessa. Qual a promessa? Só eram as pessoas que estavam no Espírito e decidiram voltar para a religião. É isso que o apóstolo está falando, para seguir outra promessa. Qual é a promessa que eles estavam seguindo? A promessa de bens materiais, de você cabeça não cauda. É isso que ele está falando, entende? Que na realidade não é a promessa, porque qual é a promessa? É a vida eterna. Essa é a promessa. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter a promessa de Yahushua. Não é isso que acontece? A promessa é uma, a vida eterna. Eles não falam, se vocês vierem aqui na casa de Deus, Jesus está aqui. Vocês vão ter um bom emprego. Vocês vão ter um marido. Você que não tem uma esposa, Deus vai te dar uma esposa. Você vai ser chefe, você não vai ser empregado, você vai ser dono de uma empresa, não é isso que acontece? Então vocês vejam,
Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue uma promessa diferente da que lhes pregamos, qual a promessa? A vida eterna. Que seja amaldiçoado. Então vocês vejam, eles falam que nós que estamos pregando uma promessa diferente. E sendo que a promessa é uma só. Veja, a promessa, tá? Eu acho que está escrito isso em 1 João. Eu acho que está escrito em 1 João. Ah, sim, 1 João 1. Vamos ver. Que ele fala da promessa. Deixa eu ver aqui. Onde está escrito. E o próprio Arrucho fala também da promessa, que a promessa é a vida eterna. Espera aí. E a promessa é a vida eterna. Bíblia. Vamos ver onde é que está escrito. Aqui, ó, 1 João 2,25. Veja bem, 1 João 2,25, amados. Olha aqui a promessa. O apóstolo João está tão no espírito que ele está falando a mesma coisa que Arrucho falou. Era o que Arrucho instruiu. Veja, e esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. Não tem outra promessa. Não tem outra. Então, o que foge dessa promessa, a promessa que esses homens estão prometendo nos tempos físicos, é promessa de mentira. É outra promessa, não é a promessa que Arrucho prometeu. Não é porque eles falam evangelho, mas não é. O evangelho é a promessa. Então, eles estão pregando uma outra promessa. Promessa do quê? Desta vida temporal. Não foi isso que Arrucho prometeu. Por quê? Porque o reino de Arrucho não é deste mundo. Ele mesmo disse, o meu reino não é deste mundo. Por que ele disse isso? Porque o reino dele é no espírito, não é no físico. Entende isso? Então, esses homens estão totalmente assim. E tem uns que enganam querendo enganar, né, amados? Como a gente viu o caso do outro, que a gente não sabe nem o nome, que ele falou que Paulo ele perseguia, né, o apóstolo Shaul perseguia. Aí ele fez um grupo esquisito. Por quê? Ele fez justamente para ele pensar no que ele vai falar. Porque ele não pode falar que o apóstolo Shaul perseguia aqueles que seguiam a Arrucho. Por quê? Porque as pessoas, alguns iriam acordar. Então vamos continuar aqui o que ele está falando. Então por isso que Deus uniu homem e mulher. Porque Deus dá grandes projetos a homens. Mas por causa da nossa mulher a gente não desmaia também. Aí vocês vejam que ele agora está falando de projetos que a gente não desmaia por causa das mulheres, ou seja, ele está saindo totalmente do contexto do que está na escritura, amado. Vocês vejam o engano que esses homens perversos levam as pessoas. Aí as pessoas vão dizer, não só os homens desmaiarão porque eles não aguentam sentir dor, mas não é isso que o texto está falando. O texto está se referindo a homens e mulheres que desmaiarão, porque vão ver coisas que não acontecem na natureza que vão acontecer, que eles vão ficar tão apavorados, tão aterrorizados que eles vão desmaiar. Entende? Então vamos continuar. Por causa da nossa mulher, a gente não desiste, a gente continua andando. Então olha como é que Deus é perfeito. Coloca o homem e a mulher. Para um ser um visionário, eu falar, vamos para lá. Mas é impossível, vamos, Deus falou, olhando para lá. Agora que você ainda andou, não desiste não, continua. Não, vamos lá, vai dar certo. Com sabedoria, vamos lá. Pega esse 100 reais, vamos gastar ela. Não, vamos gastar só 10 hoje. Porque a sabedoria da casa está com quem? Segundo a palavra. A mulher. O homem está, a visão, a mulher está a sabedoria. Aí Deus vai casando isso, ele sabe em quem vai confiar cada projeto. Não é por grau de importância, é pelo que você foi criado para fazer. O homem é mais importante que ele tem que estar. Claro que não. Machismo deu errado, feminismo também deu errado. Cada um tem uma função única para cumprir na terra. E Deus tem um projeto que só você, mulher, e outros que só você, homem, pode cumprir. Quando Deus chama Josué e fala, não fique com medo, não desmaie. Por quê? Os projetos divinos dão medo. Em alguns momentos vai exigir que você ande sobre as águas. Deus fala, você não é? Anda, vem. Então vocês vejam, agora ele está falando de andar sobre as águas, que Pedro andou sobre as águas, tá certo?
né? Quando ele estava no barco, né? E estava a tempestade, então os discípulos estavam no barco, e aí a Rússia estava andando né? Como a gente já leu, acho que era Marcos 14, está escrito, né? E a Rússia estava andando sobre as águas, e aí eles pensaram que era um fantasma, e a Rússia disse: calma, sou eu, não tenhas medo. E aí Pedro perguntou, né? Se és tu mesmo, manda ter contigo. Ele vem? E Pedro foi. Aí ele está falando aqui, se você tiver que andar sobre as águas, aí ele vai e bota uma coisa que aconteceu no físico, como se fosse uma coisa espiritual. Então vocês veem que não tem lógica. Não tem lógica. Sabe, hoje eu vejo isso, antes acreditava, eu vou andar sobre as águas, assim como Pedro andou sobre as águas. Só que Pedro, ele duvidou, né? Porque ele andou sobre as águas, e aí ele teve medo, e aí ele duvidou. E aí nisso ele falou: Senhor, salva-me. E ele disse: ó homem de pequena fé, por que duvidaste? Né? Mas aí aqui ele vai botar que as pessoas podem andar sobre as águas. Andar sobre as águas como? Vai você tentar ir numa praia e tentar andar sobre as águas para ver se consegue. Sabe? Então são coisas que hoje eu vejo que é uma loucura isso. Sabe? É uma loucura essa cegueira toda que está acontecendo nesse sistema, as pessoas estarem nesse engano. Né? Porque não tem lógica. O que aconteceu, né? Pedro andou sobre as águas, sim, mas isso foi físico, não é espiritual. Vamos ver o que ele vai falar. E vendo que os ventos eram fortes, o que aconteceu com ele? Ele começou a afundar. Quando ele afunda, Jesus coloca a mão na água, puxa Pedro e fala assim: homem de pequena fé, homem de pouca fé. Aí você pode achar que pouca fé é ruim, né? Mas tempos depois, Pedro pregou para 3.000 pessoas. Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram. Tempos depois ele andou em Jerusalém e a sombra dele curava. O problema não é se você tem pouca ou muita fé no projeto que Deus te deu. É se você vai usar o pouco que tem. Ele aí falou, né, que Pedro pregou e 3.000 se converteram. Mas ele só fala isso: Pedro pregou e 3.000 se converteram. Né, 3.000 homens, fora mulheres e crianças. E depois Pedro pregou de novo e quase 5.000 homens se converteram, fora mulheres e crianças. Mas se converteram para quem? Isso ele não vai falar. Por quê? Porque as pessoas aqui vão entender que se converteram num templo físico. Vamos ver onde é que está escrito esse de 3.000? Porque o de 5.000 está escrito em Atos 4, que eu já li para vocês. Vamos ver aqui onde é que está escrito aqui o de 3.000. Ó, Pedro pregou, meu pai, pregou e 3.000 se converteram. Bíblia. Vamos ver onde está escrito. 3.000 almas. Atos 2:41. Não, não é esse não. Onde é que está escrito isso na Bíblia, gente? Pedro prega no templo e cerca de 5.000 pessoas são convertidas. Aqui só está aqui, vamos ver aqui, ó. Pedro prega no templo. Só que não é no templo. Tá? É no... Vamos ver aqui, se é esse aqui. Atos 3, 12 a 26, vamos ver. Não é no templo, é no pátio do templo, amados. Porque no templo, ninguém podia entrar. Só o sacerdote e o sumo sacerdote. Levita. Era assim que era a lei. Mas quem entrava já eram os falsos judeus da ONU, que tomaram o lugar dos levitas como sacerdotes e sumo sacerdotes. Tá? Então vamos ver aqui, Atos 3, do 12, né? Vamos ver. Vamos ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui, peraí que eu vou ver aqui. Cadê? Atos 3, do 12 ao 26.
E depois, né, Atos 4, de 1 a 4. Vamos ler aqui, vamos fazer o seguinte, vamos ler aqui o Atos 3 e o Atos 4. Porque eles falam muito nisso e as pessoas pensam que Pedro, ele pregou no templo, porque na verdade foi no pátio do templo, e ele pregou e as pessoas saíram do sistema e se converteram a Yahusha. Foi isso que aconteceu. Tanto que depois os líderes religiosos prenderam Pedro. Por que prenderam Pedro depois dele ter convertido, das pessoas terem se convertido? Porque, na verdade, as pessoas deixaram de ir a um templo, de dar ofertas no templo físico e passaram a seguir Yahusha no entendimento. Então, vocês vejam, vamos ver. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Tá? Só que esse é o templo aqui, amados, era no pátio do templo. Vamos ver aqui onde se tem aqui Atos 3:1, para ver aqui, ó, como é que está escrito aqui. Que era no pátio do templo que eles iam. Inclusive até Yahusha ele pregou no pátio do templo. Ele ia no pátio do templo, não era no templo. Vamos ver. Templo, ao templo, subiu ao templo. Tá, aqui tá tudo ao templo, mas só que na verdade era o pátio do templo, tá, amados? Opa, não acredito. Não, tá aqui, tá certo. Então aqui, ó. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, olha, pediu-lhes esmola. Tá vendo? Pátio do templo. Ele não entrava dentro do templo, tá? Eles entravam no pátio do templo, certo? Então, tanto que vocês podem ver aqui uma coisa, deixa eu botar aqui para vocês, deixa eu botar aqui assim, ó, fotos, deixa eu ver só uma coisa, ó, fotos do templo de Jerusalém na época de Jesus. Vamos ver aqui se tem. Vamos ver aqui se tem. Uma fascinante viagem a Jerusalém, como você nunca viu. Não, deixa eu sair daqui. Deixa eu ver outra aqui. Ó, não, aqui é Jerusalém. Não, peraí, deixa eu ver se aqui tem, ó. Do you want to uncover the true meaning of the hidden scriptures that have been lost in translation over the centuries? Deixa eu ver se aqui tem. Este Aqui, ó. segundo templo é conhecido. Aqui, ó. Este segundo templo é conhecido como Aqui, ó. Templo de Zorobabel. Este era um edifício. Aqui é tipo assim, amados, deixa eu tentar explicar para vocês como é que era o templo, mais ou menos, só para vocês entenderem. Esse aqui é o templo de Salomão, aqui em São Paulo, né? Esse templo de Salomão aqui não tem nada a ver, não é uma réplica, não é nada igual do que era o templo. Olha que o templo era esse aqui, ó. Aqui era o templo, tá? Aqui era o templo, aqui os sacerdotes e os sumos sacerdotes entravam. O sacerdote podia entrar no templo e o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, que era o lugar que oferecia os animais. E aqui era o pátio do templo. Só que quando a pessoa vê, Jesus entrou no templo, o evangélico lê, não, mas ele pregou no templo, e Yahusha nunca entrou dentro do templo, ele ia no pátio do templo, porque se Yahusha tivesse entrado dentro do templo, ele teria pecado. Por quê? Porque na lei, só quem podia entrar dentro do templo era o sacerdote e o sumo sacerdote levita. E Yahusha não era levita, ele era da tribo de Judá. Então, ele nunca entrou. Então, quando a pessoa fala, não, mas Jesus pregou no templo, mentira.
Ele ia no pátio do templo, nessa parte aqui, ó, e que tinha a mesa dos cambistas, né? Não tem uma parte no filme que a gente viu, né? De um desses filmes aí que a gente viu que Yahushua ele derrubou as mesas dos cambistas. Então, era tudo no pátio do templo. Tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, entendeu? De como era o templo. Olha, tá vendo? Ó? Aqui, ó, pátio do templo. Ó. É isso. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui. E vamos continuar aqui. Então, veja. Aí, aqui, ó. Cadê? Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olhavam para ele, e então Pedro disse: olhem para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Yahushua, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Yahu. Quando todo o povo viu andando e louvando a Yahu, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se-lhe o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Yahu de Abraão, não, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, né, que é Yahu, glorificou seu servo Yahushua, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o separado e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Yahu o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Veja, ele está falando para as pessoas no pátio do templo, é isso que ele está falando, né? De Yahushua, contando que eles mesmos mataram, tá certo? Pela fé no nome de Yahushua, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Que líderes aqui que eu estou falando? Os líderes religiosos. Mas foi assim que Yahu cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu ungido haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Yahu, para que os seus pecados sejam cancelados. Veja, Pedro ele está anunciando a Yahu. Veja bem. Cadê? Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e ele mande o ungido, o qual lhes foi designado, Yahushua. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Yahu restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus separados profetas. Pois disse Moisés: o Senhor, Yahu, lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo que ele lhes disser. Quem não ouvir este profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Yahu fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, tendo Yahu ressuscitado seu servo. Enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Vamos lá, Atos 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo,
chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Veja o que aconteceu. Pedro e João estavam falando isso ao povo no pátio do templo. E aí, enquanto eles estavam falando, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Yahushua a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estavam anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Quem agarraram? Pedro e João? Os sacerdotes, capitão da guarda do templo e os saduceus. Então vocês vejam bem. Mas por que eles fizeram isso, amados? Que vocês vejam, se Pedro e João estavam pregando no pátio do templo e essas pessoas foram salvas, né? Se arrependeram, se converteram, quase 5.000, a gente vai ver aqui. Por que os líderes religiosos, como a gente vai ver, eles agarraram Pedro e João e, como já estavam anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte? Vai dizer aqui vai dar resposta, vamos ver? Veja bem, verso 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. 2 homens, aqui está falando dos homens, fora mulheres e crianças. A quase 5.000, tá certo? Então aqui, veja bem, se os que creram de homens chegaram a perto de quase 5.000, por que os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus e os líderes religiosos prenderam João e Pedro? Vamos ver por quê? Verso 5. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Reuniram-se para quê? Para dizer. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás. Veja, Anás e Caifás, eles são sumos sacerdotes. E o Caifás era o sumo sacerdote onde Yahushua estava na casa dele, sendo julgado, e aonde os líderes religiosos, os sacerdotes, os mestres da lei, e esses líderes religiosos estavam na casa do sumo sacerdote Caifás, zombaram de Yahushua, cuspiram nele, bateram nele e ainda perguntavam: e agora adivinha-nos, quem foi que te bateu? Isso está, amados, em Mateus 26. Mateus 26 está escrito isso. E aqui o mesmo que estava Caifás, que eles estavam na casa de Caifás, o sumo sacerdote, e Yahushua estava lá sendo julgado, sendo esbofeteado, escarnecido, zombado, cuspido. É o mesmo Caifás. Então aqui, eles se reuniram em Jerusalém, tá? Quem? As autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estavam ali em Jerusalém quem? Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás. João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Estavam junto com os líderes religiosos, as autoridades e os mestres da lei. Quem são as autoridades? Os políticos da época. Que os políticos e a religião sempre andavam juntos, amados. Então vocês vejam bem, tá? Mandaram trazer Pedro e João, quem? Os líderes religiosos, os sacerdotes, as autoridades, os mestres da lei. Então vocês vejam bem. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder, em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do espírito de Yahushua, vocês vejam que na escritura, você não lê Pedro buscando o espírito, não. Pedro cheio do espírito. Vocês vejam bem. Cheio do espírito de Yahushua, disse-lhes, autoridades e líderes do povo. Líderes qual? Líderes religiosos do povo. Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores de todo o povo de Israel que por meio do nome de Yahushua, o Nazareno, a quem os senhores sacrificaram. Quem sacrificaram? As autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, os sumos sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, que faziam parte dos saduceus e os fariseus. Era toda essa classe de pessoas que eram líderes religiosos,
Ele está falando que crucificaram, que sacrificaram Yahushua. Então, a quem os senhores sacrificaram, mas a quem Yahweh ressuscitou dos mortos. Este homem está aí curado diante dos senhores. Este Yahushua é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Quem são esses construtores? Esses maçons, que eram os falsos judeus que já existiam, como a gente já leu em Mateus, numa das versões, que está dizendo, que diz os não judeus, porque são os falsos judeus, ou seja, são os maçons, porque naquela época eles já eram maçons. Então aqui, este Yahushua, a pedra que vocês, maçons, rejeitaram, que são os maçons, as autoridades, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, mestres da lei, que faziam parte das religiões, fariseus e saduceus, que eram as religiões judaicas daquela época. Então, a pedra que vocês, maçons, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então vocês vejam o que o apóstolo João está falando, cheio do Espírito. Não há outro nome. Então como as pessoas vão falar? Não importa o nome, importa a pessoa de Jesus. Como não importa o nome, se o apóstolo cheio do Espírito está falando aqui que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome, nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos? Então como que só importa o nome de Jesus, não importa o nome, importa a pessoa? Entende, amados evangélicos católicos? Vejam bem, verso 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução de quê? Sem instrução do que eles tinham, né? De tudo que eles ensinam no engano. Porque eles ensinavam a lei para enganar o povo a estar preso na religião. Mas aqui, sem instrução deles, sem estudo, mas cheio do Espírito, da instrução do Pai, da instrução que Yahushua dá, porque aí Yahushua ele dá a instrução, a sabedoria. Então vocês vejam, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Yahushua. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir, perguntando. Quem perguntou? Quem estava perguntando? Ora, as autoridades, que eram os políticos, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, os mestres da lei, que faziam parte das religiões, dos fariseus e dos saduceus. Eles perguntaram: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Sobre qual nome? O nome Yahushua, o nome que eles ocultaram. Em Mateus 28, quando eles falaram para os guardas, eles quem? Os líderes religiosos e os chefes dos sacerdotes. Eles chegaram para os guardas e falaram: vamos te dar uma grande quantia de dinheiro para vocês falarem que os discípulos de Yahushua chegaram aqui e pegaram o corpo dele enquanto vocês estavam dormindo. Assim eles ocultaram o nome de Yahushua. Então vocês vejam bem como começou a ocultação do nome de Yahushua. Foi nessa época, em Mateus 28. Tá? Então aqui, ó. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Yahushua. Mas Pedro e João responderam: não julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Yahu obedecer aos senhores e não a Yahu, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir, mas ameaça da parte de quem, amados? Novamente da parte das autoridades, que eram os políticos daquela época, da parte dos sumos sacerdotes, dos líderes religiosos, dos mestres da lei.
Eles que ameaçaram. Então vocês vejam bem. Depois de mais ameaças, eles o deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Yahweh pelo que acontecera, pois o homem que fora curado Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Yahweh, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito de Yahweh por boca de teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Veja bem, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu separado servo Yahushua, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças dele e capacite os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome de teu separado servo Yahushua. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito de Yahweh e anunciavam corajosamente a palavra de Yahweh. Da multidão dos que creram, era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente uma coisa, alguma que possuísse, mas compartilhava tudo que tinham. Veja, aí aqui ele vai falar do que o povo tinha. Tá acabando, então vamos lá. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Yahushua e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terra ou casas a vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Então vocês vejam, amados, vocês vejam que os apóstolos estavam no pátio do templo, anunciando a promessa, falando da ressurreição de Yahushua, né? E esse aleijado, ele foi curado. E o aleijado estava com ele estava anunciando, depois que o aleijado foi curado, ele estava anunciando, né, a promessa de Yahushua. A multidão, esse povo que estava no pátio do templo. Aí chegaram os sacerdotes e os líderes religiosos, como a gente viu, os sacerdotes, o chefe, né, que está aqui acima, o guarda do templo, da porta do templo, o capitão da guarda do templo, os saduceus, os sacerdotes. E depois, mais embaixo, a gente lê os líderes religiosos, as autoridades, os mestres da lei. Então estava esse povo todo. Agarraram Pedro e João e prenderam ele. Por que eles prenderam Pedro e João? E depois soltaram e não mataram? Porque se eles matassem, o povo iria contra eles. Por quê? Porque eles estavam vendo os milagres que estavam sendo feitos através desses homens, por intermédio de Yahushua, por meio do nome Yahushua. Então vocês vejam, por que eles prenderam Pedro e João? Foi a pergunta que eu fiz anteontem, né? Para os evangélicos perguntarem. Então aí, amados evangélicos católicos que estão no engano da religião, vai a resposta. Eles foram presos justamente porque quase perto de 5.000 creram. Creram na mensagem que eles pregaram. Creram em Yahushua. Saíram do templo físico, saíram da religião e foram para a porta estreita, que é Yahushua, no entendimento. Por isso que eles perseguiram e quiseram matar Pedro e João. Tá certo? Assim como eles perseguiram Yahushua e mataram, assim como eles mataram Estevão, em Atos 7, vocês vão ler isso. Assim como eles mataram o apóstolo Shaul, que quem perseguiu o apóstolo Shaul eram os líderes religiosos, as autoridades que estavam juntos, tá certo? E os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei
esses que mataram os profetas, como Yahushua falou em Mateus 23. Vocês mataram, os seus antepassados mataram os profetas. E vocês matarão, a uns vocês crucificarão, a outros vocês açoitarão nas sinagogas de vocês. O próprio Yahushua disse isso em Mateus 23. Tá certo? Então vamos continuar aqui o que o Tiago está falando. Então vocês vejam que ele está falando, né? Vou voltar aqui só para um pouquinho para eu encerrar essa parte do vídeo. Ele está falando aqui de Pedro, que Pedro ele pregou e quase 3 mil homens se converteram, e depois na segunda vez quase 5 mil homens se converteram, mas dá a entender que é aqui, mas vocês estão vendo que se converteram a Yahushua e saíram do templo físico. Então vamos continuar. Em alguns momentos vai exigir que você ande sobre as águas. Pedro fala, astúcia, não é? Anda, vem. E aí Pedro começa a andar. E vendo que os ventos eram fortes, o que aconteceu com ele? Ele começou a afundar. Quando ele afunda, Jesus coloca a mão na água, puxa Pedro e fala assim, homem de pequena fé, homem de pouca fé. Aí você pode achar que pouca fé é ruim, né? Mas tempos depois, Pedro pregou para 3 mil pessoas. Pedro pregou e 3 mil pessoas se converteram. Tempos depois ele andou em Jerusalém e a sombra dele curada. O problema não é se você tem pouca ou muita fé no projeto que Deus te deu. É se você vai usar o pouco que tem. Com Pedro, Vamos continuar. deu certo porque ele usou o que ele tinha. Eu tenho só pouca fé. Jesus falou que eu tenho pouca. Mas eu tenho pouco, mas vou usar o pouco. Ele tem pouco dinheiro, não vou começar esse projeto. Não dá. Aí você veja bem, amados. Agora ele tá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para a gente dar continuidade né? Que eu vou gravar a outra parte, mais uma parte. Então vocês vejam, ele primeiro tá falando de Pedro, né? Que Pedro usou pouca fé. Não, Pedro, ele foi ousado e corajoso, não é porque ele tinha pouca fé, é porque ele foi cheio do Espírito. Tanto que o próprio Yahushua, ele falou, Pedro, quando você se converter, porque Pedro não era convertido. Você vê que era o mesmo Pedro. Quem é que foi que cortou a orelha do soldado, do sumo sacerdote, do sacerdote? Foi Pedro. Quando Yahushua ele foi preso, ele foi na noite que Yahushua foi traído, né, que Judas chegou com uma grande multidão a mando dos sumos sacerdotes, os sacerdotes, os líderes religiosos, para poder trair Yahushua, né? E aí Yahushua foi preso. E aí Pedro pega a espada e corta a orelha do guarda do sacerdote. Então vocês vejam que Pedro, ele tinha pouca fé. E Yahushua falou, você tem pouca fé. Mas ele pregou, né? E as pessoas se converteram, é porque ele estava cheio do Espírito. A gente mesmo leu. E Pedro, né? Cheio do Espírito. Entende? É por isso. Desculpa, amados, porque quando Pedro estava cheio do Espírito, ele estava cheio de fé. Por quê? Porque é o próprio Espírito que nos fortalece na fé. Entende? Então não é porque Pedro tinha pouca fé, é porque ele estava cheio do Espírito. E o Espírito que ele estava cheio fortaleceu ele na fé e na coragem. Então é isso que acontece, tá? Então, amados evangélicos, católicos, espíritas de qualquer religião, saia do engano da religião, da porta larga e vá para Yahushua, tá? Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Amados, se vocês gostaram do vídeo, dê o like, tá? Se inscreva no canal, que não é inscrito, e acione o sininho para que o YouTube possa enviar os vídeos, né? Mandar os vídeos para vocês, né? E compartilhe para que outros possam saber, né? Ter acesso à verdade, tá certo, amados? Então, sejam livres, amados, do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.